Marcos 11, versículo 12. Já acharam? Diz o seguinte: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui estão falando de Jesus. Versículo 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não eram tempos de quê? De figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma algum fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora vamos pular para o versículo 20. Aqui ele vai falar outra história aqui quando ele entra na cidade. No versículo 20 diz o seguinte: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, o que aconteceu com ela? O que aconteceu? Secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende o quê? Fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedistes, orando, crede que o recebereis e o que? Tê-lo-eis. Vamos parar aqui. Olha que coisa interessante. Jesus teve fome e ele encontra naquele momento um belo momento de ensinar algo aos seus discípulos. E você vê que quando aconteceu aquela situação da figueira, Jesus amaldiçoou ela, falou: não vai sair mais fruto de ti. Você repara bem que no versículo 14 diz que os seus discípulos ouviram isso. Os discípulos estavam atentos ao que estava acontecendo ali na situação. Eles viram que Jesus disse àquela figueira. Mas você vê que eles acreditavam. Eles acharam que era uma situação totalmente... não fazia muito sentido. Porque Jesus mandou aquela situação daquela figueira parar de produzir. Mas por que aconteceu isso? Você vê que naquela situação volta quando Pedro diz, fala: mestre... Rabi, no hebraico fala Rabi, olha o que aconteceu, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Olha que coisa interessante. Então, aquilo que o Senhor disse, aconteceu. Os discípulos estavam acreditando que aquilo ali ia acontecer? Nem um pouco, né? Você vê que eles ficaram até espantados, falam: mestre, aquela figueira que tu amaldiçoaste ontem, olha, eu passei por lá e estava seca. Nós passamos ali e está ela ali seca. Que coisa interessante. Aí Jesus usa esse método para nos ensinar algo até os dias de hoje. Que a palavra dele é o que é viva, né? Pode passar anos e mais anos, a palavra de Deus continua viva. E você vê que ele fala: olha, tem uma coisa para dizer a vocês. Tendes o quê? Fé em quem? Em Deus. Tudo que você disser, se você crer, vai acontecer. Essa é a nossa diferença que nós temos que pegar para nós. Porque na Bíblia diz, olha, se você crer, você vai dizer e vai acontecer aquela situação. Mas primeiro você precisa o quê? Crer. Porque nós podemos falar certas coisas, usar nossa boca para falar um monte de coisa. Mas talvez se nós não crermos, nenhuma delas vai acontecer. Nós podemos dizer várias situações que nós achamos, que nós queremos que queira acontecer, mas se nós não acreditarmos, não crer no nosso coração, não vai adiantar de nada. As situações não vão acontecer. Nós podemos olhar para a figueira e falar com ela: olha, você vai ficar seca, a figueira vai ficar? Se nós não tivermos crendo no nosso coração, ela não vai ficar. Se nós não tivermos fé em Deus, ela não vai ficar. Isso serve para todas as situações da nossa vida. Como é que nós estamos na situação do nosso trabalho, da nossa vida conjugal, na nossa família, como as situações chegam até nós, como as situações têm nos abalado, têm nos deixado para trás. Tudo determina a nossa fé, como nós vamos usá-la.
Porque as situações podem nos parar, mas se a nossa fé está em Deus, nós passamos por aquela situação. Nós conseguimos avançar, nós conseguimos vencer. Tinha um povo que atravessou o Jordão, atravessou o Mar Vermelho, logo após atravessou o Jordão. E quando eles atravessaram o Jordão, eles deram de cara com as muralhas de Jericó. Lembra dessa história? Lembra ou não lembra? Para eles, era as 1000 maravilhas. Estavam conquistando a terra que o Senhor tinha dito há mais de 40 anos atrás, que tirou ali o povo do Egito para levar a eles a terra prometida. A terra que mandava leite e mel. Coisa de Deus, coisa do alto. Atravessa o Jordão, dá de cara com as muralhas de Jericó. Para muitos, o que eles iam fazer? Desistir, né? Desanimar. Para muitos iam talvez recuar, falar, não, isso aí já não. Mas a promessa está na vida deles. A promessa está na sua vida talvez. Mas veio uma situação qualquer, que para Deus é uma situação qualquer. Para nós, às vezes, é uma situação grande. Para as pessoas que olharam lá debaixo das muralhas de Jericó, era uma coisa muito grande. Era uma coisa fenomenal. Não tinha talvez muralhas tão grandes naquela época em qualquer outra cidade do mundo. Era muito protegida, muito fortificada. Mas Deus tinha prometido que ia dar uma terra que manava leite e mel. A terra, para você chegar nela, tinha que passar por Jericó. Ela começava ali, naquela situação. Mas o povo chega naquela situação e Deus fala com Josué, Josué, você vai fazer assim, você vai dar voltas diante dela. 6 voltas, em silêncio, quietinho, sem falar nada. Eu até escutei uma vez o pastor Carlos falando, mas por que ele mandou em silêncio? É porque talvez se alguém falasse com um, desanimava com o outro, né? Passando do lado, falasse, nossa, que muralha grande, olha só, o tamanho disso aqui. Se fosse falando, talvez um desanimava o outro. Porque nós somos assim às vezes. Nós olhamos uma situação grande e falamos, ih, fulano, olha, tá grande demais, né? Olha só que coisa terrível, olha o tamanho desse problema. Aí o outro estava até confiando, né? Mas começa a desanimar também, porque quando começa a desanimar 2, 3, 4, vai falando, olha, nossa, mas nós estamos passando aqui coladinho com a muralha, com a muralha de Jericó aqui. Nossa, é grande demais, como é que vai conseguir passar por isso? O que será que Deus vai fazer, né? Mas está muito grande isso aqui, você acha que nós vamos conseguir? Mas Deus não queria isso, Deus queria o quê? A certeza, né? A fé. Deus trabalha com a nossa fé. E você vê que ele fala, Josué vai passando. E acontece toda aquela situação das muralhas caírem no 7º dia. Mas não era algo difícil. Mas quando nós obedecemos e temos fé em Deus, é isso que Jesus está dizendo. Tende fé em Deus, confia no Senhor. As coisas podem parecer difíceis, as coisas podem parecer impossíveis, mas tende fé em Deus. Creia no Senhor. Quando você participar, quando você estiver em alguma situação difícil, creia no Senhor. Creia na força do poder do Senhor. Não é na sua força. Deus é poderoso. E Ele é poderoso também na sua vida. Ele faz e acontece. Mas nós temos que ter fé em Deus. Acreditar no Senhor. Você vê que Ele fala aqui, no versículo 22... Ele fala o seguinte, Jesus respondendo disse-lhe o quê? Tendes fé em Deus. É a primeira coisa que ele fala. Tendes fé em Deus. Pedro não estava acreditando que aquela figueira ia se secar. Foi o primeiro a chegar e falar, mestre, rabino, olha o que aconteceu. Olha que situação. E aconteceu mesmo. Não é verdade que aconteceu? Porque a dúvida faz parte da nossa vida, nossa carne. A carne não quer acreditar, que você olha os seus olhos naturais e olha e fala assim, não vai acontecer, não é possível. É como aquele povo estava ali em frente às muralhas de Jericó. Não vai acontecer, não é possível. Nós somos um povo aqui que está rodeando em silêncio a muralha. Então quer dizer que no último instante, as trombetas vão tocar, nós vamos gritar e a muralha vai cair? Quantos na lógica racional humana vão acreditar nisso? Mas o que Deus pode fazer através da nossa vida é algo que talvez você não imagina.
Você não tem um como, mas você tem o faz. Você chega lá e faz, porque Deus faz acontecer. Mas nós temos que ter o quê? Fé em Deus. Acreditar. Ter no coração uma fé inabalável. Uma fé inabalável vai te levar para lugares que você jamais imaginou. Uma fé inabalável vai te fazer você resolver situações que você jamais pensou em resolver. Mas temos que ter fé em Deus. Uma fé que não se abala, mesmo com as situações que vêm na nossa vida. Uma fé que você não recua, mesmo com as situações que chegam até você. Você continua acreditando, porque você sabe que o seu Deus é poderoso na sua vida. Que o seu Deus pode fazer o impossível na sua vida. Mas tem que ter fé em Deus. Temos que acreditar no poderoso nome de Jesus. Você vê que ele fala, qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disseres será feito. A dúvida, lembra? Jesus está aqui nos orientando, falando, olha, a dúvida vai fazer parte de você. A dúvida vai querer entrar no seu coração. E Satanás quer exatamente isso, nos colocar em dúvida. Será mesmo que Deus pode fazer algo por mim? Será mesmo que Deus pode resolver a minha situação, a situação que eu estou passando? Será mesmo que Deus quer me ajudar? Será mesmo que Deus é comigo? Nós sempre vamos estar duvidando se nós dermos ouvido a isso. Porque as situações vêm, mas se você não tem fé, você começa a observar o quão grande é a situação. Não quão grande é o seu Deus para solucionar ela. Nós começamos a observar a situação. E conforme mais a situação vai passando, parece que a situação vai ficando maior. Mais difícil. Você imagina aquele povo, que eu estava dando exemplo aqui, nas muralhas de Jericó. Você imagina eles passando a primeira vez, dando a volta na cidade, nas muralhas. Aquelas muralhas cabiam 2 carros passando lateralmente. Coisa grandiosa. Ainda mais para aquele tempo. Você olha a situação e fala assim, nossa, é grande. Você está passando a primeira vez, você vai olhando cada detalhe, vai passando, olhando. Você está confiando, você está passando. Aí no segundo dia, você começa a olhar e fala assim, nossa, mas é grande mesmo, né? Se a gente for olhar mesmo, observando, é grande. No terceiro dia, você fala assim, não, mas olha, cada situação, cada foi feito milimetricamente bonito para suportar mesmo. Essa é a situação de quem não confia em Deus. Vai olhando e vai vendo cada vez maior o problema. Você vai observando cada vez, parece que cada dia que passa a situação está mais grave. Por quê? A confiança não está em Deus. A nossa confiança está no que os nossos olhos estão vendo. A nossa confiança está naquilo que nós estamos observando de quão grande é esse problema. O povo poderia estar assim, mas se estivesse assim, aquelas muralhas não tinham caído. Aquelas muralhas não tinham vindo abaixo como veio. Mas eles estavam o quê? Confiando em Deus. Obedeceram a voz de Deus e fizeram acontecer. Fizeram conforme tudo que Deus havia ordenado, tiveram fé, acreditaram que Deus podia fazer uma situação naquele momento. E Deus fez. E Deus faz até os dias de hoje. Basta nós crer no nosso coração. Falar, Senhor, eu quero e vai ser assim, em nome de Jesus vai acontecer. O diabo não pode te deter, o diabo não pode entrar em situações na sua vida e te paralisar. Nós temos que ter fé, ousadia. Falar para Satanás, Satanás, hoje você não entra mais na minha vida. A minha vida é do Senhor. Porque quando você acreditar no seu coração, você ter fé em Deus, vai acontecer. Porque ele fala, olha, tudo que você disser, tudo que você acreditar, se você acreditar no seu coração, lhe será feito. Talvez é seu filho que está num mundo que não deveria. Talvez está metido nas drogas, está metido em alguma coisa. Algum amigo seu, algum parente. Você fala hoje, olha, Senhor, esse meu pai, a minha mãe é de Jesus. Eu não aceito mais que as coisas aconteçam na vida dele. Acredite, creia, tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor. Deus quer mudar a nossa vida.
Deus não quer que vivamos uma vida qualquer, uma vida que parece que você vai arrastando cada vez mais. Nós olhamos um problema grande, mas Deus está olhando lá de cima, o problema é pequeno. Nós vamos dar ouvido a quem? A Deus ou ao problema? Para quem nós estamos dando ouvido? Deus mandou a gente ir, fazer, ter fé, acontecer, acreditar. Deus quer usar a cada um de nós. Você tem boca? Pergunta o irmão que está falando assim, você tem boca? Pergunta para ele. Você tem boca? Então use. Use para falar o quê? Coisas que vêm do céu, coisas de Deus. Use para falar com fé e ousadia. Acreditar em Deus. Confiar no Senhor. Porque Deus quer fazer um trabalho muito grande na nossa vida. Eu fico observando, às vezes as pessoas estão ali abatidas com algo que você vê e fala assim, nossa, se a pessoa tivesse um pouco de fé, ela sair daquela situação. Mas está prendendo ela naquela situação que ela não está conseguindo vencer. É acreditar, é ter fé em Deus. É usar o que Ele mesmo colocou na sua palavra para nós usarmos. Porque quando nós usamos, nós conseguimos vencer. E olha para o irmão que está falando assim, você vai vencer. Você acredite, tenha fé em Deus. Olha que coisa interessante, lá em Romanos, capítulo 1. Abra na sua Bíblia, Romanos 1. Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 16. Já acharam? Diz o seguinte, Romanos 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? O que é o Evangelho de Cristo? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, de todos. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá do quê? Da fé. Olha que coisa interessante. Ele fala aqui, olha, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus que move na nossa vida. Se sua vida está estagnada, está parada, talvez observe bem que talvez o poder de Deus não está se movendo. Que o poder de Deus é grande, não é? Não é para as coisas acontecerem, mas o Evangelho de Cristo é isso. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê no Senhor Jesus? Você crê? Quando a pessoa, aquele carcereiro creu nas palavras, foi salvo tu e a tua casa. E aconteceram a morte na casa dele. Com a fuga dos que seguiam a Jesus, dos prisioneiros, ia ter morte. Naquela época eles matavam o carcereiro e a sua família. Mas estava dizendo, olha, vai ser salvo tu e a tua casa. Porque o justo viverá pela fé. E como está escrito, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. As coisas vão acontecendo, você vai usando a sua fé. Talvez por uma situação grande, você ainda não tenha fé, mas Jesus disse, se você tiver fé, do tamanho do quê? De um grão de quê? De mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Já? Ou não? É bem pequeno. Se você já viu, você sabe, quem não viu,
algo bem pequenininho, menor que um grãozinho de arroz. É bem pequeno. Mas ele está falando, olha, se você tiver uma fé do tamanho de uma grão de mostarda, você já pode usá-la, você consegue usá-la. A situação na sua vida já começa a mudar quando você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda. Você de fé em fé, cada vez mais, usando a sua fé, cada vez maior ela vai ficar. Porque às vezes nós não temos fé, que nem eu falo, o nosso Deus é poderoso? É, né? Se você talvez falar para você orar por uma pessoa que tem uma dor de cabeça, você vai orar? Vai, né? Mas se eu te falar para você orar para uma pessoa que tem câncer, para ela ficar curada. Aí você fala assim, mas o problema é maior, né? Mas não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Senhor que cura todas as pessoas? É o mesmo. É o mesmo que cura o que tem dor de cabeça, é o mesmo que cura o câncer ou outra doença grave. É o mesmo Deus. Mas é a nossa fé, às vezes, que está pequena. Mas por isso que ele fala aqui, olha, de fé em fé, dia após o outro, sempre se gloriando, porque Deus é poderoso. E o poder de Deus está onde? Na minha e na sua vida. O poder de Deus está na sua vida para fazer algo maravilhoso. O Evangelho de Cristo é isso, é o poder de Deus, que nos salva, que nos liberta. Ele já te libertou das mãos de Satanás. Ele já te fez uma pessoa melhor. E vai fazer cada dia melhor ainda. Creia, porque ele fala, olha, o justo viverá da fé. De que você está vivendo? De que será que eu estou vivendo a minha vida? Estou sendo justo? Porque o justo viverá da fé. Acredite em Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a vida das pessoas que te cercam. Você vê que Jesus mudou a vida das pessoas que estavam ali perto dele. Deus também quer te usar para mudar situações, para mudar a vida das pessoas que estão perto de você, para que as pessoas sejam cada vez melhores. Deus quer te usar para as coisas grandiosas, mas nós temos que estar o quê? Vivendo uma vida com Deus, uma vida justa, porque o justo vive o quê? Da fé. Use a sua fé. Tenha Deus no seu coração. Tenha fé em Deus. Acredite. É tu e a tua casa. Então acredite. Fala, Senhor, é eu e minha casa. Eu vou servir a Deus todos nós juntos. Tenha fé em Deus. Acredite no poder de Deus. Acredite que sua vida pode ser transformada. A sua vida pode ser mudada. Não fique com medo. As situações vêm. O medo já vem e vai ficando cada vez pior. Não tenha fé em Deus, acredite, confia, porque Deus quer mudar a sua vida e da sua família. Tenha fé. Confia no Senhor Todo-Poderoso. O justo vive da fé, viva da fé, acreditando, sabendo que Deus pode mudar, sabendo que Deus pode restaurar o que foi quebrado. Deus restaura, Deus muda. Talvez foi o seu casamento que acabou, você não queria que fosse assim, mas aconteceu. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus é um Deus poderoso. Tendes fé em Deus, porque Deus faz acontecer. Acredite. Deus quer mudar a nossa vida. Você vê que com Josué, lembra que ele falou com Josué, em Josué 1:9? O que ele falou com Josué? Você lembra? Vai estar na tela. Ele fala o quê? Não te mandei eu, seja o quê? O que ele fala? Esforça-te, tem de bom ânimo, seja corajoso. O que mais ele fala? Seja corajoso, não pasme, não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Deus falando com Josué. Esforce-se, seja corajoso. Por quê? Josué viu o tamanho do problema que seria. Moisés, o grande líder que os hebreus tiveram para sair do Egito. Um grande líder, o maior para muitos na Bíblia, da história do povo de Israel. Então acontece de Moisés morrer.
Aí sobra para quem? Josué. Um trabalho árduo, difícil. E Josué sabia que seria difícil. Tanto que ele está como? Está desanimado, está chorando, porque Moisés morreu. Como é que agora eu vou conseguir fazer isso? E ele sabia que a responsabilidade era dele. Mas ele estava como? Abatido, triste, chorando. E Deus está falando, Josué, vamos, levanta, não tenha medo, tenha fé, acredite. Porque senão, lembra que nós contamos aqui a história das muralhas de Jericó? Como é que aquele homem que chegou lá, fez tudo aquilo conforme Deus tinha falado que ia acontecer, foi, fez, as muralhas caíram. Como é que aquele homem é esse mesmo homem aqui? Que Deus está falando com ele assim, ó, Josué, vamos, meu filho, levanta. É o mesmo homem. É o mesmo homem que disse para o povo, olha, vocês vão marchar ao redor da muralha, no 7º dia ela vai cair. Era o mesmo homem aqui que Deus está falando que, olha, Josué, não te mandei eu, esforça-te. Tenha um bom ânimo, você está aí desanimado, você está aí caído, você está aí, onde é que está a sua fé que você vai conquistar? Eu não falei que você ia entrar na terra de que mana leite e mel, a terra prometida. Eu não falei que ia acontecer? Então esforça-te, porque você está desanimado. Se você não esforçar, se você não tiver um bom ânimo, não tiver fé que vai acontecer, as coisas não irão mudar. Vocês vão continuar aí, aflitos, olhando, esperando Moisés. Moisés já foi. Tenha fé em Deus, porque eu vou estar com vocês, eu vou continuar com vocês. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andares. Então esforça-te. Então aquele homem, Josué, se levanta, para que aí sim aconteça das muralhas caírem. Deus está falando com você hoje também, tem fé em Deus. Talvez você está com pouca fé, ou nenhuma fé também. Mas Deus está hoje falando assim, olha, esforça-te, levanta, vamos, tem fé em Deus. Use a sua fé. Use aquilo que Deus proporcionou para você usar. Use, acredite, tenha fé em Deus. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Tenha fé em Deus. Se você acreditar, quando chegar um problema, as muralhas de Jericó chegarem e falar assim, eu estou pronto, pode vir. Eu tenho fé em Deus que elas vão cair, e elas vão cair. Mas levanta, tenha fé em Deus. Creia. Porque não adianta ficar chateado, triste, abatido, porque a situação vai vir sobre nós e as coisas vão nos destruir. Você vai olhar e falar assim, não, é muito grande, não tem como. Mas Josué se esforçou. Josué confiou. Quando ele viu a muralha, ele falou assim, é só mais um obstáculo que nós vamos passar para conquistar a terra prometida. Quando o problema vier, você fala assim, é só mais um obstáculo que eu vou pular. Você já viu aquela competição de atletismo? Tem que pular sobre as barreiras, as pessoas correm, os atletas correm e saem pulando aquelas barreiras, naquela altura. Eles só saem pulando. Tem ali a barreira? Tem, mas eles pulam. Você vai fazer a mesma coisa quando vier a situação até você. Vai pular, vai enfrentar, você vai conseguir vencer. Tenha fé em Deus. Acredite que Deus pode fazer algo maravilhoso na nossa vida. A Bíblia está aqui, o nosso manual da vida, para nos proporcionar coisas maravilhosas. O verdadeiro Evangelho de Cristo. Experimentarmos coisas que jamais pensamos experimentar. Por quê? O Deus maravilhoso nos entregou e falou, segue isso aqui. Segue a minha palavra, segue as minhas escrituras. Se nós seguirmos e termos fé em Deus, nós viveremos pela fé, acreditando que Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é bondoso. Tende fé em Deus, creia. Diga para o problema, você vai secar. Você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir me vencer, porque o meu Deus está comigo. Jesus disse, você está seca a partir de hoje, para aquela figueira, e ela secou. A partir de hoje, seus problemas não serão mais os mesmos, você vai vencer todos eles. Acredite, tenha fé em Deus. Coloque isso no seu coração. O meu Deus é comigo.
O meu Deus me muda, o meu Deus me transforma. O meu Deus me faz seguir adiante, me faz vencer. Esse é o poder do nosso Deus. Nós estamos aqui hoje, vamos participar da Santa Ceia. Não é um ato qualquer. Jesus morreu por cada um de nós, naquela cruz daquele Calvário, para nos mudar, para que tenhamos a vida eterna. Não foi por pouco que ele morreu. A sua vida vale muito para Deus. Ele fez algo maravilhoso por cada um de nós. Carregou sobre si as nossas doenças, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha que coisa terrível. Mas ele fez por cada um de nós, para que nós vivermos o quê? A plenitude da vida. Coisas maravilhosas. Mas às vezes nós estamos vivendo coisas terríveis. Nós não estamos tendo fé nem naquilo que ele fez por cada um de nós. Uma pessoa quando bebe, come do pão e do corpo de Cristo, ela está tendo fé, ela está demonstrando fé, que ela sabe que aquilo aconteceu com Jesus. Se você sabe que isso aconteceu com Jesus, tem um porquê, tem um motivo que ele fez isso. Quer ver algo interessante em Isaías 53? Eu já vou encerrar Isaías 53. É o último versículo que nós vamos ler. Isaías 53, versículo 5. Vamos ler o versículo 4. Aqui Isaías já está falando sobre a vinda daquele Cristo que ia morrer por todos nós. O Filho da promessa de Deus. O que salvou todos nós. Versículo 4 diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelo quê? Por que ele foi ferido? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, todos nós fomos o quê? Sarados. Você acredita em Jesus? Você acredita? Você acredita que ele morreu por você? Você acredita? Você tem fé que ele morreu por você? Há mais de 2000 anos atrás, você acredita? Acredita? Então nós vemos que ele morreu por nós. Que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre ele as nossas dores e nossas enfermidades. Já levou. Morreu por cada um de nós. Por que nós estamos vivendo desse jeito que nós estamos vivendo então? Se ele já fez tudo por nós. Ele já fez. Ele veio, morreu na cruz, levou sobre si as nossas transgressões e iniquidades. O castigo que estava sobre ele, porque nos trouxe a paz, mas o castigo estava sobre quem? Sobre ele. Ele carregou tudo. Para que você hoje tenha paz, ele carregou. Mas por que você não está tendo paz? Já parou para pensar aí nisso? Por que você não está tendo paz na sua vida? Se ele também já levou tudo. Ele morreu por cada um de nós. As doenças ele levou sobre si. As nossas transgressões ele levou sobre si. Por que nós estamos assim ainda? Por que nós estamos às vezes passando por situações? E nós estamos ali entregues à situação. Nós não estamos nem com fé, com coragem. Porque se ele já passou por isso, já levou sobre si, e nós temos fé que ele fez isso por nós. Que ele morreu na cruz do Calvário por nós. Tem um objetivo. Ele não morreu só por morrer. Ele morreu para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, para trazer paz para cada um de nós. Se você tem fé no que o Senhor Deus, Jesus, fez por você, você tem paz na sua vida também. Porque você sabe que já levou
tudo. Ele já fez tudo por nós. Ele fez tudo por você. Quando você comer e beber esse corpo, desse sangue hoje, desse suco da uva, simboliza o sangue, você vai falar assim: Senhor, eu quero essa paz que o Senhor nos deu. Eu quero essa paz que o Senhor me deu. Quando o Senhor morreu por mim naquela cruz, foi para nos dar paz. Foi para me dar alegria, salvação. Entende o quê? Fé em Deus. Ele entregou seu Filho para que todo aquele que não pereça, que não crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Talvez você está triste, abatido. Situações vieram até você, situações terríveis, que estão fazendo você desanimar. Tendes fé em Deus. Deus deu o seu melhor, entregou seu Filho, para que você tenha uma vida com paz, uma vida com abundância de dias, uma vida que, mesmo que as situações venham até você, mas a sua fé em Deus faz você pular cada dificuldade. A sua fé em Deus faz você pular cada obstáculo. Você continua correndo, não para. É de fé em fé. Você lembra que nós lemos? De fé em fé, porque o justo vive da fé. Então tenha fé em Deus, acredite. Ele já tomou sobre si. Creia em Deus, porque Ele quer te dar a vitória. Amém?